No século XIX, na França, dois escritores tiveram a pretensão de retratar toda a sociedade da sua época em seus livros, e para isso escreveram obras imensas. O primeiro foi o Balzac, com os 88 volumes de A Comédia Humana, e o segundo foi o Émile Zola, com os Rougon-Macquart, em 22 volumes. Só que lá atrás, ainda no século XIV, na Inglaterra, um outro escritor, o Geoffrey Chaucer, já havia feito isso, só que em um único livro, Os Contos da Cantuária. Olá a todos, bem-vindos ao Livros e-Books, eu sou o Carlos. Na minha lista de leituras estão alguns livros que são considerados os clássicos dos clássicos. Aquelas obras escritas há séculos, geralmente em forma de poema, consideradas chatas, longas, de leitura difícil, mas que por diferentes razões chegaram aos nossos dias como obras basilares de toda a literatura. Então nós temos nessa lista a Ilíada e a Odisseia, As Mil e Uma Noites, a Divina Comédia, Paraíso Perdido, Os Lusíadas, entre várias outras. Eu venho fazendo a leitura dessas obras ao longo dos anos e chegou a vez dos Contos da Cantuária. Eu tinha um pouco de receio da leitura dessa obra, especialmente depois de ler o Paraíso Perdido, que acabou se tornando um dos meus livros da vida. Eu vou deixar o link para o vídeo, se vocês ainda não assistiram, tanto aqui nos cards quanto na caixa de descrição. E se eu já achei o Paraíso Perdido, de 1667, difícil, esse seria ainda mais por ser uma obra medieval. No mínimo, eu esperava algo como a Divina Comédia. E que surpresa, porque a leitura dos Contos da Cantuária não só foi bastante fácil, como muitíssimo divertida. Não sei se a tradução tem a ver com isso, né? Até porque foi uma obra escrita em inglês medieval. Eu fiz a leitura nessa edição da Penguin, Companhia das Letras, e achei um trabalho esplêndido do tradutor, que é o José Francisco Botelho, e não me parece que o texto está facilitado. Pelo contrário, né, o tradutor conseguiu conservar o ritmo e a musicalidade do poema, inclusive, na medida do possível, mantendo as rimas. E, mesmo assim, conseguindo uma leitura fluida e agradável. Para mim, isso deve ter sido uma tarefa dificílima. A outra edição mais facilmente encontrada dessa obra é a da Editora 34, que é uma edição bilíngue, que eu também acredito que seja excelente, mas que traz o texto em prosa. Os links para a compra das duas edições através da Amazon estarão na caixa de descrição. E se a compra de qualquer produto, não só de livros, for feita através desse link, eu recebo uma pequena comissão que é integralmente repassada para uma instituição de assistência social. Então é uma forma de contribuir sem gastar nada mais. Então eu agradeço bastante para quem puder utilizar esses links, tá certo? Os Contos da Cantuária, ou Os Contos de Canterbury, é uma coleção de histórias, sendo 22 em verso e 2 em prosa, escritas por Geoffrey Chaucer, e é considerado uma das obras fundadoras da literatura inglesa. Não se sabe ao certo quando foram escritos os Contos da Cantuária, mas menções em outras obras do Chaucer permitem concluir que a maior parte dos contos foi escrita a partir dos últimos anos da década de 1380, até a morte do autor, em 1400. Existem atualmente 83 manuscritos medievais dos contos, com os textos mais ou menos completos. E esse grande número de manuscritos, maior do que qualquer obra medieval, é evidência da grande popularidade da obra durante todo o século XV na Inglaterra. E como nenhum desses manuscritos é do próprio punho do Chaucer, eles são bastante diferentes entre si. Inclusive, com essa obra aconteceu da mesma forma que As Mil e Uma Noites, que foram incluídas ao longo do tempo histórias de outras fontes que não estavam no texto original. Então, através do confronto dessas edições com indicações deixadas em outros escritos pelo próprio escritor, os estudiosos chegaram a essa edição, que é considerada definitiva no conteúdo, né, com os contos redigidos apenas pelo Chaucer, né, tirando todos os que foram acréscimos posteriores, apenas divergindo em algumas edições na ordem em que os contos são apresentados.
já que não se sabe qual a ordem original pensada pelo Chaucer, apesar de que alguns contos apresentam uma clara relação entre si, e isso permite estabelecer, né, a sua posição, mais ou menos, ali na ordem original. A primeira versão impressa dos contos foi publicada em 1476 e é também a primeira grande obra em língua inglesa a ser impressa. Uma outra razão pela qual esse livro é extremamente importante é que ele foi escrito em inglês. Aí vocês perguntam, mas o que isso tem de importante se o autor é inglês e o livro foi escrito na Inglaterra? É que nessa época, a língua inglesa não era considerada uma língua culta e era falada apenas pelo povo ou em situações bastante informais. E todas as obras, especialmente os poemas, eram escritos em latim. Então, o Chaucer fez pelo inglês o que o Dante fez pelo italiano e o Camões fez pelo português. Todos três foram poetas ousados em escrever suas grandes obras na língua coloquial. E certamente esse foi um dos fatores que tornaram essas obras bastante populares, porque elas não ficavam restritas às classes altas e eruditas, que sabiam o latim ou a língua culta. Mas apesar de escrever na língua coloquial do povo, o Chaucer era um homem de letras bastante culto, e seus escritos demonstram que ele tinha uma bagagem cultural enorme, um grande conhecimento da Bíblia, da mitologia grega, conhecia autores aí como Ovídio, Dante, Petrarca, além de textos filosóficos e religiosos, porque várias referências desses textos e autores aparecem aqui no livro. E como ele também era um cientista amador, também temos aqui muitas citações de astronomia e astrologia, que na época ainda eram uma coisa só, e química, embora também muito misturada com alquimia. Temos também muita religião, mitologia grega, enfim, é uma obra cheia de referências. E considera-se que a principal fonte de inspiração do Chaucer para escrever essa obra foi aqui o Decameron, do Boccaccio, que também apresenta uma coleção de contos, né, narrada por um grupo de pessoas, inclusive vários com temas parecidos. E uma outra questão é que só um ou outro relato foi inventado pelo Chaucer, mas isso era bastante comum na época, porque o que era considerado importante na Idade Média era a forma da narrativa, né, o tratamento que cada autor dava a histórias já conhecidas. Mas as semelhanças entre os contos da Cantuária e o Decameron param por aí. Para começar, enquanto o Decameron é em prosa, os contos são em verso. Além disso, no Decameron, os narradores, são jovens nobres fugindo da peste negra. E na obra do Chaucer, nós temos personagens de todas as classes sociais, e cada um desses personagens narra um conto de acordo com a sua vivência, né, com a sua visão de mundo e sua própria experiência de vida, além de usar uma linguagem própria da sua classe. E isso tudo evidencia a enorme capacidade narrativa do Chaucer. Na Idade Média, em toda a Europa, eram bastante comuns as peregrinações a algum local considerado sagrado, ou para pedir ou para agradecer alguma graça recebida. E na Inglaterra, o local mais famoso era a Catedral da Cantuária, que era o local do santuário do São Thomas Becket, que foi um bispo católico assassinado em 1170 por partidários do rei Henrique II. Aliás, eu abro um parênteses aqui para indicar esse outro livrinho aqui, onde essa história está muito bem narrada, O Prelúdio de Sangue. É o primeiro volume da saga Plantageneta, da Jean Plaidy, que é uma coleção magnífica sobre essa dinastia inglesa. Aqui no canal eu tenho um vídeo, um dos primeiros do canal, falando sobre ela. Também vou deixar o link nos cards e na caixa de descrições, porque vale muito a pena conhecer. Voltando aqui aos contos da Cantuária, essas viagens de peregrinação eram bastante longas e perigosas. Então era comum que os viajantes se unissem em grandes grupos por questão de segurança. Então, numa estalagem na saída de Londres, vários peregrinos se encontram e decidem viajar juntos, sendo que entre eles está o próprio Chaucer. O livro começa com um prólogo,
no qual o autor descreve quem são esses peregrinos, e só esse prólogo já vale a leitura do livro, porque é um painel social e cultural bastante abrangente da sociedade medieval inglesa. As descrições dos peregrinos são muito detalhadas, incluindo aparência física, defeitos e virtudes de personalidade e dados biográficos de cada um. E são pessoas das mais variadas posições sociais e diversas profissões. Então temos um cavaleiro e seu escudeiro, mercadores, monges, uma prioresa, um vendedor de indulgências, estudante, alguns profissionais liberais, né? Tem um médico, um advogado, um jurista, um cozinheiro, um marinheiro, carpinteiro, tintureiro, e aí vai. Ainda na pousada, por sugestão do taberneiro, os personagens decidem passar o tempo durante a viagem contando histórias, 2 na ida e 2 na volta cada um. E aquele que contar o melhor conto, na opinião da maioria, ganhará um jantar grátis nessa taverna. E por essa passagem, nós deduzimos que a ideia original do autor previa que haveria 4 contos por cada personagem. Mas o Chaucer morreu sem conseguir completar esse plano, não se sabe se por falta de tempo ou por ter abandonado o projeto. E assim a obra é considerada uma obra inacabada. Inclusive tem um conto aqui sem final. E a partir daí, cada personagem conta um conto e muitos deles são precedidos por um pequeno prólogo. E alguns também, depois de contarem, tem ali um breve comentário entre os personagens. E da mesma forma que as origens dos peregrinos são as mais variadas, os contos também têm uma grande variedade temática. Então são cheios de acontecimentos curiosos, passagens pitorescas, citações clássicas, ensinamentos morais, dependendo aí da experiência de vida, da classe social e da personalidade de cada um desses peregrinos. E o estilo narrativo deles também muda. O Cavaleiro, por exemplo, conta uma história heróica, típica dos romances de cavalaria da época, em que os valores principais são aquele amor idealizado, né, o amor cortês, a coragem, a honra, e ele narra com uma linguagem mais rebuscada, pomposa, enquanto a história do moleiro é sobre um estudante universitário que engana o seu senhorio para dormir com a mulher dele. É contada numa linguagem bem coloquial, mundana, inclusive aí com vários palavrões. Então nós temos contos para todos os gostos, né? Temos os contos de cavalaria, como o já citado conto do Cavaleiro, mas tem também o conto do Escudeiro e o conto do próprio Chaucer. Embora esse seja um conto de cavalaria bem satírico, porque é um conto sobre cavaleiros medievais, mas que o personagem tem pouco ou nada da honra e dos ideais nobres da cavalaria, né? Aliás, o Chaucer era bastante satírico, né? E a gente percebe isso claramente aqui na obra. Mas temos também contos de pregação moral ou religiosa, né? Como o conto do pároco ou o conto da freira, que conta a história de Santa Cecília. E temos também vários outros que trazem pesadas críticas à igreja, né? Com religiosos amorais, trambiqueiros, em especial o conto do Beleguim, que é uma espécie ali de oficial de justiça dos tribunais religiosos. E essa pessoa conta uma história fantástica na qual os frades morariam no traseiro do próprio Satanás. Então, coisas bem pesadas, né? Achei isso bem curioso, em especial numa época em que a igreja tinha tanto poder e era tão temida por conta da Inquisição. E acredito eu que o Chaucer se valia dos contatos que ele tinha com a nobreza, né, com as altas classes sociais. Ele era alto funcionário público, ele é ligado diretamente ao rei, então com isso talvez ele tivesse uma liberdade um pouco maior para falar de certos assuntos. E o livro também traz muitos contos de trapaça, né, naqueles contos que os personagens dão golpes. Um exemplo é o conto do criado do cônego, que fala de um falso alquimista. E nessa categoria dos contos de trapaça, nós temos um dos melhores e mais famosos contos do livro, que é o do vendedor de indulgências,
que é um personagem assumidamente vilão, engana todo mundo, hipócrita, mentiroso, assim, uma pessoa repulsiva. Ele viaja pregando sermões religiosos, apontando os erros de todo mundo, ameaçando a todos com a danação eterna, e depois vem e vende o perdão divino. E esse vendedor não tem o menor arrependimento do que faz, expõe suas tramóias, suas formas de extorsão, de tirar dinheiro das pessoas sem o menor pudor. E o seu conto segue pelo mesmo caminho, falando de 3 ladrões que tentam enganar a morte. E por fim temos os contos de casamento, traição conjugal e triângulos amorosos. E nessa categoria merecem destaque o conto do estudante ou do erudito, que é também conhecido como História da Sofredora Griselda, que é um reconto de uma história já contada no Decameron, sobre uma esposa virtuosa que é posta à prova por seu marido de diversas maneiras, algumas bem cruéis, e suporta tudo, né? Calada e paciente. E o curioso aqui é que, ao contrário do que o Boccaccio faz no Decameron, o Chaucer conclui essa história declarando que nenhuma mulher deveria suportar maus tratos do marido, que é uma outra colocação bem revolucionária e polêmica, né, em se tratando de Idade Média. E fazendo um contraponto a essa história, temos talvez o que seja o mais famoso conto desse livro, que é o conto da Mulher de Bath, que é uma mulher rica que conta que teve 5 maridos, como casou com cada um deles e como usou a luxúria dos maridos para dominá-los. É uma mulher totalmente desbocada, liberada, não se envergonha da sua sexualidade e declara que para ela a felicidade maior da mulher é dominar o marido. E isso tudo no prólogo do conto, que inclusive é bem maior e mais interessante do que o próprio conto, né? Porque fala de um cavaleiro da corte do rei Arthur, que após desvirginar uma donzela foi condenado a buscar a resposta de uma certa pergunta dentro de 1 ano, ou então seria condenado à morte. Em resumo, são vários contos bastante polêmicos, alguns cômicos, outros mais sérios, são desiguais em tamanho e interesse, mas que juntos nos trazem um pouco da vida daquela época, né? Formando esse grande retrato da vida medieval. E no encerramento do livro, o Chaucer ainda incluiu uma retratação. Tipo um pedido de desculpas a Deus e aos leitores pelo baixo nível moral de alguns contos e diz que não escreveu essa obra com o intuito de ofender ninguém. Contos da Cantuária é uma obra importantíssima, né, que influenciou toda a literatura inglesa posterior, em especial as obras do Shakespeare, que bebeu muito na fonte do Chaucer. Uma relação, inclusive, muito bem descrita pelo Harold Bloom no texto de apoio no final dessa edição, em que ele compara alguns contos dos Contos da Cantuária com obras do Shakespeare. Enfim, se você ficou interessado, não tenha medo de encarar, porque é uma leitura fácil, deliciosa e divertidíssima. E eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo, muito obrigado por assistir, e agora eu fico aguardando os comentários de vocês sobre essa obra. Se já leram, se ficaram interessados, se pretendem fazer a leitura, tá certo? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.